Isaías, capítulo 64, versículo de número 8. Aqueles que acharem o texto e puderem se colocar em pé, por favor. Isaías 64, verso 8. A palavra de Deus diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Vou ler novamente. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós agradecemos por tudo aquilo que já conseguimos fazer para louvar e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos usou, ó Pai, e nós desejamos agora que a Tua palavra venha falar ao nosso coração. Instrua-nos, Senhor Deus, e que possamos sair daqui, ó Deus, que saiamos daqui transformados, ó Deus, edificados, alimentados, sustentados, ó Pai, mais fortes para a nossa carreira cristã. Ajuda-nos, ó Deus, e me abençoe, ó Pai, na exposição da Tua bendita palavra. No nome de Jesus, amém. Podem-vos assentar? O título da mensagem é Nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. Quando Deus criou o mundo, nós podemos perceber que todas as substâncias existentes na terra, ela tem o seu valor, todas. Até mesmo os micro-organismos têm o seu valor dentro do contexto criacionista de Deus. E diante de toda a criação está o homem, a mulher, que foi criado no sexto dia com o pó da terra e com o sopro da vida através de suas narinas. E nós podemos ver isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde a palavra de Deus diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, na primeira parte deste versículo, nós temos a formação da natureza material do homem. Deus formou o homem do pó da terra, dando-lhe beleza à sua estrutura terrena. A própria ciência, ela tem comprovado aquilo que é afirmado há milhares de anos pelas Escrituras. Uma pesquisadora da NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, e professora da Universidade de San José, na Califórnia, ela comprova que a vida humana, ela teve a sua origem da argila. A vida humana teve a sua origem da argila. E o bioquímico Graham Carl Smith, ele afirma ainda: a argila pode ser comparada a uma fábrica de vidas. A argila pode ser comparada a uma fábrica de vidas. Então, quando a Bíblia usa a expressão pó da terra, a ideia aqui é que o homem foi formado do barro, ou seja, uma matéria pré-existente. Inclusive, todos os elementos que compõem o corpo humano podem ser facilmente encontrados na terra. E isto tem sido comprovado nos laboratórios bioquímicos. Os cientistas, eles apresentam cifras aproximadas dos elementos químicos que compõem o corpo humano, sendo eles 72% de oxigênio, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 2,5% de nitrogênio, e os 2,5% restantes são de pelo menos 15 outros elementos, como cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, cobre, zinco e etc. Já teve uma aula aqui de biologia, não é? De ciências, não é isso? Então, olha só, se nós fizermos uma avaliação do valor de um corpo humano em nossa moeda corrente, nós ficaremos decepcionados, pois o valor real
para o mesmo só existe mediante os elementos divinos, que é a nossa alma e o nosso espírito. Se nós fôssemos avaliar o corpo humano somente através da química, dos elementos químicos, o corpo humano não teria valor nenhum. O valor que nós temos está naquilo que Deus fez. Deus soprou na narina do homem o sopro da vida e deu a ele uma alma vivente. O que nós iremos ver nesta noite é sobre o elemento básico na constituição do ser humano, que é o barro. Nós somos barro, não é? Nós não viemos do pó da terra? Então nós somos barro. E a partir do barro, nós vamos fazer algumas analogias que cabem como luva na questão da nossa consagração ao Senhor. E nesse texto de Isaías, nós podemos ver que nós somos como barro nas mãos do Senhor. E diante disso, nós iremos considerar algumas coisas em relação ao barro. A primeira consideração que iremos fazer é que o barro, ele não tem nenhum valor, como nós já vimos aqui. O barro não tem nenhum valor. Isaías 45, versículo 9 diz: ai daquele que contende com o seu Criador. Olha o peso que a palavra de Deus tem. Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Então, destituído de importância, o barro, ele não é objeto de disputas. Não se faz guerras entre as nações por causa do barro. Petróleo sim, ouro sim, mas barro, alguém já viu falar em guerras por causa de barro? Não existe. Então o barro, ele não tem nenhum valor. E é desse material que somos feitos. E analisando esta questão de que somos barro e que o barro não tem nenhum valor, nós precisamos nos conscientizar que a nossa vida, ela é muito insignificante diante do Criador. Diante do Criador, a nossa vida é insignificante. E a palavra de Deus nos diz em Tiago 4,14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Essa é a nossa vida. Às vezes nós fazemos planos e planos e planos e planos e planos, mas nós não sabemos como que é o dia de amanhã. A nossa vida é apenas um vapor. Você consegue vê-lo, mas questão de segundos já desapareceu. E nós podemos perceber diante da nossa vida também, não é? Quem tem mais de 40 aí, que é o meu caso, que parece que esses dias mesmo nós estávamos brincando com os nossos coleguinhas na rua, jogando bola, não é? Estávamos, agora não estamos mais. Agora nós já passamos uma geração, já passamos uma década, 2 décadas, 3 décadas, e estamos na 4ª década, e tem gente que tem mais que isso, não é? Então a expressão da palavra de Deus, ela é muito verdadeira. E nós percebemos que a nossa vida realmente não tem tanto valor assim. E nós precisamos aproveitar o momento que Deus tem dado para nós, mas não aproveitar a vida como o mundo está dizendo para ser aproveitada. Porque da forma que o mundo está nos dizendo para aproveitarmos a vida, não compensa. Porque tem muitas vidas que estão ceifadas, estão sendo ceifadas prematuramente, porque estão curtindo o mundo. Então aquela vida não compensa. Agora a vida cristã, ela vale muito. Ela vale muito. Então Deus fez a todos nós do pó da terra. E o pó só serve para ser pisado. Só que existem alguns que pensam que foram feitos de algum material precioso, não é? E com isso vivem pisando em outras pessoas. Então nós precisamos ter a consciência, e vai nos levar a ser pessoas mais humildes, quando nós realmente nos conscientizarmos do que nós somos formados. Do pó da terra. Pisar em pessoas não nos leva a lugar nenhum. Infelizmente, existem maridos que estão pisando nas esposas, e esposas que estão pisando nos maridos. É pais que pisam nos filhos, e filhos pisando nos pais. Patrão pisando nos funcionários e vice-versa. Irmãos de igreja pisando uns nos outros.
Então é triste ver pessoas pisando sobre outras, pensando ser mais que outras. E a Bíblia descreve que tudo isso é vaidade. Lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, para combatermos a vaidade em nossas vidas, precisamos nos conscientizar que somos barro e que o barro não tem nenhum valor. Aí talvez você vai dizer, pastor, vou sair daqui deprimido então, não é? Não tem valor nenhum? Olha, a questão não é essa. A questão é nós analisarmos de uma forma, num âmbito espiritual, de que a nossa vida não é para sermos colocados como os maiorais, não. Porque quando questionaram Jesus a respeito de qual deveria ser o líder, Jesus disse para eles, aquele que está como servo. Aquele que é servo, ele vai ser líder. Mas aquele que é líder, certamente, ele um dia, ele vai ser um servo e um servo em desonra. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Qual que é a nossa postura diante de pessoas? Será que eu me considero tal? Muito cuidado, porque um dia você pode cair do seu pedestal. Cientes dessa verdade, passaremos a valorizar a humildade. A humildade é uma qualidade muito importante. Quem é humilde, reconhece que sua vida depende de Deus. Tudo o que faz, todos os seus talentos, todos os seus sucessos, vêm de Deus. Humilde, ele reconhece que sem Deus, nada acontece. Sem Deus, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então nós precisamos de humildade na nossa vida. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, versículo 4, que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É gostoso contemplarmos pessoas humildes, não é? Eu gosto de pessoas humildes. E não é, quando nós pensamos em humildade, não é aquela questão da pessoa pobrezinha, não. Isso não é humildade. Humildade está no caráter, aquilo que forma a pessoa. Isso é humildade. E é gostoso estar diante de pessoas humildes. Como é ruim presenciar pessoas arrogantes, pessoas donas de si mesmo, pessoas que se acham maiores do que todas as outras, se colocam numa postura que se torna algo assim, sem sentido e desagradável estar diante destas. Aqueles que são humildes são bem aceitos. Os arrogantes, um dia, eles serão desmascarados. Infelizmente, eles destruirão a si mesmos. Então, muito cuidado com a arrogância. E quando nós olhamos para o texto e percebemos que o barro não tem nenhum valor, então nós chegamos à conclusão de que nós somos carentes e dependentes 100% do nosso Deus. Tudo o que nós somos, tudo o que nós temos é de Deus, vem de Deus. Então vamos ter esse espírito e vamos ter esta consciência. O barro não tem valor nenhum. E em segundo lugar, a segunda consideração que iremos fazer em relação ao barro é que o barro é frágil. O Salmo 39, versículo 4 diz o seguinte: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Quanto sou frágil. Diferente do ferro, do bronze ou do ouro, o barro, ele se espatifa à toa, não é? Ele se quebra à toa. Assim, são os nossos projetos, os nossos planos, os nossos feitos, a nossa vida, se estiverem fora dos planos de Deus. Então a nossa vida inteira é frágil como barro. Na década de 70, havia uma canção popular que dizia o seguinte: eu sou como o cristal bonito que se quebra quando cai. E isso é verdade. Nós somos
frágeis. Mas a nossa fragilidade, no entanto, é a oportunidade de Deus trabalhar em nós. Então Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida, porém, Ele não trabalha com gente ensimesmada, cheia de orgulho, que fica dizendo, eu sou ótimo, eu consigo tudo o que eu quero, eu não preciso de ajuda, eu isso, eu aquilo. Deus não vai trabalhar no eu, não. Deus vai trabalhar naquele coração entregue, completamente a Ele. Para Deus moldar a nossa vida, dar-nos forma abençoada, nós precisamos aceitar o fato que nós somos fracos, frágeis, que sem Deus não somos nada, para que então o poder de Deus venha sobre nós e nos fortaleça para vivermos de forma que o agrade. E se nós vivemos de uma forma que agrada a Deus, aí então nós somos pessoas de sucesso, pessoas vencedoras, pessoas prontas para toda e qualquer situação, se nós estamos realmente agradando a Deus. A nossa vitória, ela está na nossa dependência em Deus, e a nossa fragilidade, ela precisa ser preenchida pelo poder de Deus. A hora que eu reconheço que eu não sou nada, e que eu sou frágil, então eu começo a buscar forças. Eu começo a buscar meios para que eu possa me fortalecer. O meu cunhado, ele, há quantos anos atrás que ele teve H1N1? Uns 4 anos atrás. 7 anos atrás. O Paulinho, ele teve H1N1. E aconteceu o seguinte, a imunidade dele foi lá embaixo. Ficou internado numa UTI, entre a vida e a morte. Os médicos chegaram à conclusão de que para que ele se fortalecesse, ele tinha que comer o que ele quisesse. E só coisas calóricas. Agora, meu cunhado, ele não é magrinho, não é? Para quem o conhece, ele é muito forte, não é? Ele parece assim um pouco Marcos ali, ó, bem forte mesmo, não é? Mas é forte, viu, Marcos? Vocês entenderam a minha expressão, né? Forte, não é? Mas os médicos falaram para ele o seguinte, olha, você precisa comer de tudo, e principalmente coisas calóricas. O que ele fez? Só coisas calóricas. Ele queria lasanha, ele queria tudo. Imagina coisas calóricas, é isso que ele queria. E eles serviam ele a toda hora. Ele foi o paciente que foi bem mais servido ali naquele hospital quanto à alimentação, né? Totalmente fora do padrão do hospital. Mas para quê? Para que ele pudesse se fortalecer. Então, quando nós necessitamos de alguma coisa para ficarmos fortes, então nós fazemos. Quantas pessoas tomam medicamentos, né, ou vitaminas, para quê? Para poder aumentar alguma coisa no organismo, porque o organismo está deficiente. Então nós fazemos. Irmãos, o que nós precisamos entender e compreender? A nossa vida neste mundo, se nós não entregarmos completamente a Deus, dependermos totalmente de Deus, pedir a direção de Deus, sabedoria que vem dele, nós não vamos conseguir sermos vencedores na face dessa terra. Nós vamos ser derrotados. Pode ser que nós vamos ter fortunas, mas nós vamos ser derrotados. Pode ser que nós vamos poder fazer o que quisermos fazer, mas vamos nos sentir derrotados, porque nós somos frágeis. E nada muda esse contexto. Todo ser humano é frágil. Em algum momento nós somos pegos. Em algum momento nós somos abatidos. Nós somos abalados. Em algum momento. Por isso que carecemos constantemente da ajuda de Deus. E para nos fortalecermos, nós precisamos buscar aquilo que Deus nos oferece. O que Deus tem nos oferecido? Será que Deus tem te oferecido esclarecimento? Olha, eu tenho certeza que Ele tem te oferecido esclarecimento. Será que Deus tem te oferecido liberdade para chegar diante dEle a hora que você quiser? Começa a orar para você perceber que Deus, Ele age a seu favor.
Deus ele tem nos dado total liberdade para falarmos com Ele a hora que quisermos. Ele tem nos dado. Será que Deus tem te oferecido um espaço para você ouvir, meditar, se colocar, se consagrar, servi-lo? Será que Deus tem te dado isso? Deus tem nos dado. Nós estamos aqui reunidos num templo hoje, onde tem muita gente que não tem um espaço desse. E tem países que jamais podem se reunir como nós estamos reunindo aqui. É tudo às escondidas. Então Deus tem nos dado condições. Deus tem nos dado meios para nos tornarmos alegres, realizados, confiantes, seguros. Deus tem. Se chama família. Se chama família. Hoje eu recebi um vídeo do Anderson, que como eu fui abençoado com aquele vídeo. E a pergunta era a seguinte: com qual pessoa você quer jantar, não é? Sendo ela viva ou morta, qual que você quer jantar? Aí muitos disseram, né, a respeito de artistas, daqueles que já morreram, não é? Vou citar alguns aqui, o Elvis Presley, eu gostaria de jantar com Elvis Presley. Uma outra lá falou assim, eu gostaria de jantar com o Justin Bieber, é isso que fala? Vou saber lá como é que é esse nome, né? Aí o marido já falou assim, não, esse não vai entrar dentro da minha casa não. Marido ciumento, não é? Aí perguntaram para as crianças, com quem você gostaria de jantar? Aí uma falou assim, com o papai e com a mamãe. O outro disse, com a minha família. Olha só, que lição de moral para nós. Nós precisamos compreender que nós somos frágeis e que nós precisamos aproveitar a vida que Deus tem nos dado. E de uma forma que realmente nos abençoa e abençoa outras pessoas. Não se esqueça, somos frágeis. A nossa vitória está na dependência em Deus. Na dependência total em Deus. O que nunca podemos esquecer é que somos mero barro e que precisamos de Deus para que não venhamos a ser destruídos por qualquer coisa. E qualquer coisa pode nos destruir, sim. Um dia nós estamos alegres, felizes. No outro, estamos tristes, abatidos. Olha, se não for uma vida com Deus, a fragilidade, ela vai ser bem maior do que a fortaleza que nós podemos ser. Hoje nós lemos a respeito de Filipenses 4,13, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é muito real. Tudo posso sim. Agora eu preciso reconhecer que eu sou frágil e para que eu seja realmente, para que eu possa me fortalecer, tem que ser através do meio certo, naquele que me fortalece. A terceira consideração que nós iremos fazer em relação ao barro é que o barro ele não tem querer. Isaías 45:9 diz o seguinte: porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? O barro não fala, o barro não tem querer. Seria absurdo admitir um oleiro consultando o barro sobre a forma que este deveria receber. Loucura, né? O oleiro conversando com o barro. Doido. Deus ensinou uma preciosa lição para Jeremias, quando ele mandou que ele fosse à oficina do oleiro e o visse trabalhando no barro, trabalhando o barro. Jeremias 18, versículos 2 a 4 diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então note que o oleiro, ele estava construindo um vaso que quebrou em suas mãos, e então ele tornou a fazer do mesmo barro outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Nós temos que entender que ao barro não resta outra opção, senão
render-se à vontade soberana do oleiro que o manipula. Será que nós somos estes? De olhar para Deus, de orar a Deus, na verdade, não é? E falar: Senhor, faz-me conforme o teu querer. Será que temos feito isso? Barro, ele não faz birra. Barro não berra. Barro não tem querer. O barro se deixa ser moldado da maneira que o oleiro quer. Irmãos, devemos ser assim nas mãos de Deus. Nós não temos o direito de questionar os planos e os propósitos do Senhor em nossas vidas. Nós devemos sim ter a mesma disposição que tiveram os servos de Deus do passado. Isaías, por exemplo, quando ele ouviu a voz do Senhor que perguntava: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O que Isaías fez? Ele disse o seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Temos essa postura? Diante daquilo que temos ouvido de Deus, temos falado para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Maria, quando ela foi escolhida para ficar grávida, quando estava comprometida em casamento com José, ela disse o seguinte: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sabe que Isaías foi abençoado? Por ter dito: eis-me aqui, envia-me a mim? Será que Maria foi abençoada por falar assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra? E o apóstolo Paulo perguntou a Deus o que deveria fazer, e Deus disse para ele o seguinte: levanta-te e vai a Damasco. E o que aconteceu? E ali se dirá tudo o que te é ordenado fazer. Será que o apóstolo Paulo ficou caladinho? Será que ele ficou no momento dele? Será que ele falou assim: não, isso eu não quero fazer? Irmãos, barro não tem querer. Ele aceita a forma que o oleiro dá. Nós podemos pensar lá, quem que foi Jonas, não é? O que Jonas fez? Ele quis alguma coisa, não é? Deus falou para ele: vai para Nínive. Mas Jonas falou assim: para lá eu não vou não. E ele resolveu seguir o que ele realmente queria fazer. E ele foi para Tarsis. Mas diante daquela jornada para Tarsis, fora da vontade de Deus, ele percebeu que era só tribulação. E que além da vida dele estar atribulada, ele estava colocando em risco outras vidas também. Diante daquele mar que começou a ficar revolto. Então ele percebeu: estou fora da vontade de Deus. Naquele momento ele se conscientizou. E ele falou para os marinheiros: joga-me, lança-me ao mar. Porque o problema disso tudo sou eu. E ele foi lançado. E ele experimentou do poder de Deus na vida dele. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Mas logo ele foi lançado para onde ele deveria ir. E ali ele cumpriu com o propósito que Deus tinha para ele. Mas ele precisou reconhecer que ele estava errado. E nós também precisamos reconhecer: se estamos errados, olha, eu reconheço, Senhor, que estou errado, então por favor, me faz de novo. Trabalhe a minha vida, trabalhe o meu ser. Eu não quero ser desta forma. E nós percebemos se nós estamos andando certos ou errados. Nós percebemos. E será que nós somos barro nas mãos do Senhor? Será que nós estamos dispostos a ser aquilo que Deus quer que sejamos? Nós temos convicção de que estamos sendo moldados e controlados por Deus? Olha, sendo um barro nas mãos do Senhor, nós poderemos ter uma forma diferente da que imaginamos. Mas precisamos compreender que a forma de Deus, ela é perfeita. A forma de Deus é perfeita. Então vamos dar
exemplos em relação à igreja, por exemplo. Às vezes Deus quer te usar na igreja como um professor, e não como um pregador. E existe muita diferença aí. Um professor de um pregador. Ou então, Deus quer te usar como um introdutor, e não como um professor. E você pode estar pensando em ser usado como introdutor, mas Deus quer que você participe de um grupo de visitação. O que quero falar com isso é que nós não temos querer diante do querer de Deus. Sabe o que nós desejamos para a nossa vida, precisamos desejar para a nossa vida? É aquilo que Deus quer formar em mim e através de mim. É isso que eu preciso desejar. É falar como Isaías: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. É falar como Maria: olha, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É ouvir como o apóstolo Paulo ouviu e deu pernas àquilo que ele ouviu, não é? Agiu diante daquilo que ele ouviu. O querer de Deus para nós é perfeito e prazeroso. Muitos estão frustrados, desanimados, desmotivados e abandonando os caminhos do Senhor porque não estão fazendo aquilo que Deus quer que façam. Irmãos, nós não podemos esquecer de que a nossa vontade, ela poderá nos decepcionar, mas a vontade do nosso Deus jamais nos decepciona. Jamais. Então o barro, ele não tem querer. O barro, ele apenas se deixa ser moldado. E é o que eu e você precisamos fazer. Nos colocar na presença de Deus e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. E a última consideração que nós iremos fazer em relação ao barro é que o barro é a matéria-prima do artista. O barro é a matéria-prima do artista. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então é o artista quem tira o barro da situação em que ele se encontra. Se nós começarmos a perceber o que nós éramos, nós vamos glorificar o nome de Deus e dizer para Deus: Senhor, muito obrigado. Obrigado, porque se eu estivesse na mesma condição que eu era antes, eu não sei o que seria de mim hoje. Então nós precisamos agradecer a Deus. O artista quem tira o barro da situação em que ele se encontra. É nas mãos do artista que o barro vira arte e passa a ser admirado, exibido em galerias e fica valendo uma fortuna. E diante de todos os artistas, não há artista como Deus. E Ele tem muitos tesouros para colocar em nós. Ele quer nos fazer valiosos. Porém, Deus só fará isso em nós, se nós o permitirmos. Muitos crentes deixam de ser abençoados porque permanecem com seus corações endurecidos à ação de Deus em sua vida. Deixe-se ser moldado pelas mãos do artista mais perfeito, que é o Senhor nosso Deus. Deixe-se. Ele transformará o barro da sua vida numa obra de arte preciosa. Ele transformará as suas imperfeições em atitudes perfeitas. Ele colocará no seu coração a convicção e a vontade de servi-lo. Só este oleiro poderá dar jeito em mim e em você, se estivermos dispostos a sermos quebrados por Ele e deixarmos ser feitos novamente. Aquele corinho que nós cantamos: faz-me, Senhor, um vaso, um barro em tuas mãos. E na expressão do corinho diz: se necessário for quebrar-me de novo, então que assim seja. E nós precisamos ter esta consciência. Se não estamos conseguindo vencer algumas áreas da nossa vida, Deus precisa nos quebrar. Deus precisa realmente dar uma outra forma ao nosso ser, ao nosso caráter, à nossa postura, aos nossos pensamentos. Agora, eu preciso simplesmente
chegar diante de Deus e dizer: Senhor, faz-me de novo, por favor. Então nós somos a matéria-prima na mão do artista, mas ele só vai realizar a obra, ele só vai fazer a arte, ele só vai fazer com que a nossa vida seja valiosa se nós permitirmos. Se eu e você nos entregarmos completamente aos cuidados dele. Concluindo, nós vimos que como barro nas mãos de Deus, não temos o valor que atribuímos a nós mesmos. Só teremos o devido valor quando permitirmos Deus trabalhar em nós. Nós somos frágeis e para sermos fortes, nós dependemos de Deus. Deus nos dá o direito de termos a nossa própria vontade, mas quando nos entregamos à vontade dele, nós experimentamos de algo bom, agradável e perfeito. Nós dissemos isso hoje de manhã, não é isso? E em contrapartida, nós devemos ser a matéria-prima nas mãos de Deus, pois ele é o oleiro perfeito, que constrói obras perfeitas. Talvez você não vai falar de você mesmo, mas familiares seus ou amigos seus poderão falar a respeito de você. O que você era antes e o que você é agora. As atitudes que você tinha antes e as atitudes que você tem agora. A vida que você tinha antes e a vida que você tem agora. Pessoas podem falar de nós, porque elas sabem quem nós éramos e quem nós somos agora. Mas elas só conseguirão notar isso se nós realmente estivermos nos considerando como barros na mão do oleiro, onde ele vai realizar a sua obra, e a obra dele é perfeita, como tenho dito. Portanto, vamos nos render ao Senhor sempre, permitir que ele dê nova forma à nossa vida, que nos transforme em pessoas de grande valor. Mas não é para nós ficarmos nos exibindo por aí não, porque nós vamos ser considerados como valorosos quando nós praticarmos uma verdadeira humildade, quando nós formos realmente humildes. Então, para que o seu nome seja exaltado através de nossas vidas, o nome de Deus precisa ser exaltado através da minha e da sua vida. Então vamos ser o barro nas mãos do oleiro. E eu tenho certeza que você não irá se frustrar e muito menos se decepcionar, se considerando como um barro, E isso não é para que você se sinta um nada na vida, não é. É para que você se sinta alguém que está sendo cuidado pelo oleiro que faz coisas maravilhosas. E que você está disposto a deixar o oleiro transformar completamente a sua vida. Porque através desta transformação, vidas serão alcançadas, vidas serão abençoadas. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nos consideremos então, e que saibamos de onde viemos e que isso venha fazer com que a minha vida e a sua vida, ela possa ser bem vivida, bem aproveitada, mas segundo a direção de Deus, e não segundo a nossa direção ou o curso que este mundo está dando à vida. Então que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Vamos fechar os olhos neste momento?